você acha que você vai essas conseguir coisas aconselhar Já ela? aconteceu? Deixa ela é Imagina, perdida. comigo eu pegava um balde de água e jogava. Quero ver se estava incorporado mesmo. O Bruno até fez uma análise astrológica sua aqui na apresentação, mas eu acho que você tem isso com muito mais profundidade. E o tema de hoje é mensagens espirituais, né? E a gente queria saber um pouco mais sobre como que funcionam essas mensagens, porque assim, até eu acho muito não sei se é surpreendente, mas é muito mágico também essa coisa da gente conseguir receber mensagens da espiritualidade. E eu queria saber como que acontece essas mensagens, se elas vêm do nada, se vêm em forma de dica e aconselhamento, como que você consegue distinguir o que é do teu pensamento e o que é realmente uma mensagem. Como que como que você trabalha é uma outra pergunta, mas como você trabalha essa parte da intuição, da sensibilidade para conseguir distinguir e trazer as mensagens de forma mais limpa e nítida possível? Tá. Então, eu tenho... quando estou atendendo, geralmente eu acabo vendo mais imagens, né, durante a consulta. Então, às vezes eu vejo um nome, vejo uma situação, me vem uma cena, né? Por exemplo, eu estava atendendo um cliente esses dias e eu falei assim, nossa, eu estou vendo um trator acontecendo isso. Aí ele falou, a gente está comprando essa semana. Então, eu tenho esses lampejos assim, né? Você vê a cena aqui passando Não, na tela mental mesmo. na Então, tela eu mental. tô ali conversando. Então, é muito comum, quando eu tô jogando, por exemplo, eu tô muito concentrado aqui, eu não fico olhando nem pro cliente, porque ali Você fica vendo o jogo. o jogo Sim. e aquilo me leva, né? Claro que eu sigo as cartas, né? Mas eu tenho esses lampejos também que me ajudam bastante. Mas hoje mesmo, agora também, antes de vir pra cá, tava fazendo um atendimento. Sim. Mas aí eu vi mesmo, aí eu tava na câmera com a cliente, eu vi uma senhora do lado dela. Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo dessas coisas. Ah, O Bruno fica surpreso, mas eu imagina. fico com medo, eu Então, fico dá com medo. licença um Ela minutinho já vai aí. começar que tem alguém aqui. Peraí, não- deixa eu tirar daqui, dá licença. Então assim, essa questão pra mim de mensagem, é que eu acho que pra mim, como desde pequeno eu vejo, eu não tenho um deslumbramento com isso, né? O pessoal tem muito assim, vê, Tem. a vidência, pra mim é uma coisa comum, assim, sabe? É natural. É natural, é natural. Então, mas geralmente pra mim é muito pela vidência, né? Seja nessas imagens ou numa comunicação. Mas Sim. já fiz momentos que os mentores me pediram, já fiz deles me falar, os espíritos me falarem, eu transmitir a mensagem ali para um grupo de pessoas. Então, agora, o que eu acho importante sempre, né, quando a gente vai pensar num contexto de mensagem espiritual, é Sim. pensar se tem um conteúdo, né? Hoje em dia a gente tem muita mensagem que a gente vê veiculada por aí que não fala nada, né? É uma coisa redundante, ou que não tem um detalhe, que não tem uma coisa real, né? Isso acaba, eu acho que acaba atrapalhando a credibilidade de quem realmente faz um trabalho sério, né? Sim. Tem muita gente compartilhando umas mensagens, como você falou, muito aberta, muito nada a ver e tal, e aí vem pessoas que são sérias, como você, e, tipo, precisa trazer até uma mensagem com mais profundidade, né? Pra que as pessoas acreditem e tal. Mas isso eu acho que é um ponto importante, né, da profundidade, porque igual você falou, como que eu sei que não é uma coisa da minha cabeça? Sim, e que é realmente nisso. uma mensagem. É nisso, né, porque, por exemplo, quando a gente fez esse grupo, né, que eu repassava as mensagens, veio o pessoal que eu nunca vi na vida, a maioria, presencial, né, foi antes da pandemia. Sim. E aí eu comecei a ver um oriental, e ele falando, olha, tem tantos dias que eu morri, precisa pedir para fazer isso, para fazer aquilo, ela tá aqui, ela tá ali. Quando tem esse tipo de informação, e a pessoa confirma, né, a gente vê que não é uma questão de leitura fria, né, igual o pessoal fala, tá lendo. Sim. Como que eu ia conseguir saber que a pessoa morreu há tantos dias, que... Sim. Né, Ô, Vitor, e você consegue controlar, tipo, com quem você quer falar? Tipo, se... agora... eu tô nervosa agora, porque assim... Meu Deus. Você consegue controlar com quem você pode falar para trazer uma mensagem espiritual? Tipo,
alguém vai se consultar com você, eu queria receber uma mensagem do meu pai, ou alguma coisa assim, ou não? Tipo, você não consegue controlar. O que acontece, por exemplo, eu tenho um atendimento que eu faço que é com bola de cristal, né? A bola de cristal, meu Deus, ela eu tô apaixonada por ele já. Oh, meu Deus. A bola de cristal, ela só me lindo. ajuda, né? No processo, né? Eu fico mais em transe, fica mais fácil. Sim. E é uma bola consagrada pra Hecate e tudo, então isso me ajuda nessa evidência. Mas assim, por exemplo, eu falo pros clientes, vocês podem trazer o nome de alguém pra gente ver se aparece. Mas às vezes não aparece. Agora, o que eu, assim, mesmo às vezes não aparecendo, a gente consegue ver pelo oráculo ou até na bola como que tá aquele espírito, né? Se tá bem, se não tá. Você consegue puxar essa Sim. mensagem de outras formas, Sim, não sim. necessariamente precisa atrair Sim, o sim. espírito da pessoa. Vitor, assim, sendo bem sincero, não tenho muito paciência pra fazer coisa de contato com o espírito. Que aí o povo chora muito. Aí tem muita mágoa, né? Porque o espírito, ele tá pra ele aparecer, porque geralmente tem alguma coisa que ficou pendente, um perdão que ficou faltando, uma história que ficou mal resolvida, né? Entendi. Aí ele meio que fica Casos de preso família, aqui. É um caso de família. Gente, não. Caso de família realmente não é bom, né? É melhor que a pessoa vá mas e faz fique... parte do trabalho, né? Faz parte do seu trabalho também. Sim. Acaba acontecendo, acaba vindo essas pessoas para fazer esse tipo de atendimento contigo. Mas eu adorei essa história da bola de cristal consagrada pra a bola é Hecate. legal, a bola é legal. Maravilhoso. Aquela meu aniversário é 13 de agosto. Tem alguma coisa a ver com a Hecate também. É. Bruno, pergunta, senão não vou deixar o Bruno perguntar. Posso falar um Pode pouquinho? perguntar, vou deixar ele falar um pouquinho. Então, gente. deixa eu avisar o pessoal aqui que ao final a gente vai responder perguntas, né? Sim. E para cada 10 pessoas da audiência, a gente responde uma pergunta. A gente já tá com 28. Ah, que legal. Eba. Então tá crescendo esse número. Então cada um, se vocês compartilharem, cada um, a gente dobra esse número. E a gente vai ter Isso. quase 60 pessoas aqui. Dá para responder 6 perguntas? Nossa, Maravilha. Então vamos lá, gente. E quem fizer o superchat passa na frente. E também quero pedir para você que dê o seu like aqui no vídeo, porque eu tô vendo aqui tem pouco like, viu? Tem muita gente, tem bastante gente assistindo, mas tem pouco like. Tem que ter pelo menos 28 likes. Exatamente. Bom, Vitor, eu também, assim, tenho um pouco de mediunidade, trabalho com essa parte também, às vezes, de evidência, às vezes eu nem pego o tarô para poder responder pergunta. É umas coisas meio estranhas que acontecem, né? E aí a coisa é muito intensa, é muito doido, né? E quando a gente começa a trabalhar com isso, né? A gente fica pensando assim, puxa vida, mas será que não é coisa da minha cabeça? Então. Será que não sou eu que estou induzindo? Será que essa mensagem realmente é uma mensagem que está vindo? Por exemplo, antes da pandemia, eu canalizei algumas coisas que eu não entendi o que era, né? Até guardei lá, tá lá no meu Instagram, as frasezinhas, porque quando você olha elas hoje, aí você entende que era algo sobre a pandemia, mas eu não entendi naquela época, né? E como é que é isso? Você também tem dúvidas? No começo você tinha dúvida? Como é que a gente pode olhar para isso de uma maneira... porque assim, as pessoas também desconfiam, né? E a gente desconfia da nossa própria capacidade. Como é que é isso com você? Então, acho que meu lado virginiano me salva, graças a Deus. Eu não tenho, assim, muita dúvida do que eu vejo, do que eu sinto. Eu não tenho essa parte. Para mim é uma questão mais natural, assim. Não fico questionando muito. Mas eu acho que é sempre ver se aquilo bate, né, em algum momento, ou se a realidade confirma aquela situação. Então, acho que isso vai validando, assim. Eu já tendo há 17 anos, comecei com 12 anos, não sei. Faz muito tempo. Com 12 anos você já começou foi a meu atender primeiro cliente. pessoas. Que Meu coisa primeiro cliente linda. pago aí foi com 12 anos de idade. Que lindo. Então, acho que, assim, não tenho, assim, falar, eu tenho dúvida do que eu tô sentindo, não me vem, não. Acho que é uma coisa que com o tempo de atendimento eu fui Você já soltando, tá bem consciente do o que eu do finjo você agora pra faz. mim, assim, né, na minha intimidade, é que às vezes eu recebo umas informações, eu finjo que eu não recebi, né. De coisas que eu tinha que mudar, de coisas que, né... Pra você, pra mensagem mim mesmo. pra você. Aí eu finjo que não, acho que é coisa da minha cabeça, mas a gente sabe quando quando tem não é, uma... né? Ele tem chamou uma... tua atenção. Chama. Tem um comentário aqui da Noara Marques. Ela diz assim, ó, exato, gente. Eu não sei, ela deve estar falando com o pessoal do chat. Mas eu achei interessante. As pessoas passam mensagens tão genéricas que servem para qualquer pessoa, em qualquer situação. É difícil a gente confiar. Eu tenho pavor disso, eu tenho pavor disso. Eu também. Dessas mensagens genéricas, Pavor, né? ainda mais, por exemplo, quando é de desencarnado. Estou aqui bem e olho por vocês. Gente, qualquer um pode falar isso, né? Qualquer pessoa vai falar isso, né? Tá, mas
por isso que eu assisto alguns programas, algumas coisas, e eu vejo que as pessoas gostam de fazer perguntas bem específicas, assim, né? Tipo, se for você, me mostra uma borboleta, me mostra um beija-flor, eu quero que apareça tal coisa na minha casa, alguma coisa assim. Já aconteceu alguma coisa assim com você? De manifestação física? Sim. Não, acho que não. Assim, em casa, às vezes, dá uns estalos, voam umas coisas, mas... Mentira! Eu tô com medo já. Quebra uns copos. Sério? Mas não, assim, não, nada de confirmação também. O que eu vejo também muito hoje em dia é que o pessoal, quando entra nessa parte espiritual, aí quer conhecer os mentores, quer conhecer os guias. Sim. Aí fala assim, se você tem poder, eu quero que você faça tal coisa na minha vida, né? O povo quer colocar umas provas, assim, pros espíritos, né? Quer desafiar o espírito. O povo não tem muito juízo, né? Não tem que fazer, né? Você acha que o espírito não tem que fazer pra ficar provando pra você que... E quem é você, meu anjo? Pra você tá pedindo, mandando pro espírito, olha, você é meu guia, então você tem que fazer isso aqui pra mim. Exato, por favor, né? Pelo amor de Se Deus, liga, o povo né? é uma autoestima que eu queria ter essa autoestima do povo. Exato. Você já brigou com o espírito? Já. Eu também. Já? Como é que foi Como essa que essa foi? briga? Não é brigar, assim, mas eu trato os espíritos... desencarnados. Como pessoas. Então, às vezes eles vão ter opiniões que eu não concordo, mesmo que aquelas opiniões às vezes estavam certas, né? Então... Você não aceita tudo 100%. Você não. Eu acho que isso também é legal do oráculo, né? Porque o oráculo ele te dá uma leitura muito amoral das coisas, né? Ele vai falar o que é. Independente se aquilo está dentro de uma regra ou se não está. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo uma cliente e eu vi assim que ela tinha uma mentora, que era uma freira, ela parecia como uma freira. E aí ela tinha uma mediunidade bem aguçada, ela falava, Vi, eu sinto que a minha mentora é contra esse relacionamento que eu vivo, mas eu não quero separar. Eu falei, vamos ver o oráculo. Né? Aí o oráculo falou, vive aí essa história, você vai quebrar a cara, mas dá pra viver um tempo ainda. E aí a mentora, assim, né? Não, ela tem que parar com isso, não sei o quê. Então, a gente tem que pensar que a maioria dos espíritos, eles têm um nível de consciência, às vezes maior, menor do que o nosso, depende muito, né? Então, acho que tudo a gente tem que validar e pensar que quem tá vivo é a gente também. Então, se a gente tá vivendo a experiência aqui, exato. Né? Eles atuam como mentores para ajudar, para guiar a gente, mas às vezes a gente precisa passar por algumas experiências. Eu falo isso quando eu faço atendimento também. Tipo, olha, eu tô trazendo o aconselhamento aqui. Algumas coisas você vai precisar viver, não adianta. Você pode seguir todos os conselhos, mas em algum momento vai acontecer alguma coisa, você vai meio que quebrar a cara, porque você precisa aprender ali. Sim. Né? Eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo, de um atendimento, que foi muito engraçado. Eu fui atender a pessoa, ela queria que a gente fizesse o atendimento no local de trabalho dela. Então eu peguei meu tarô, coloquei na sacolinha e fui lá para o lugar de trabalho dela. Eu lembro até hoje, ela trabalhava numa produtora de vídeo, sabe? E aí era um escritório ali perto da Shopping Vila Olímpia. E aí cheguei e tal, aí ela falou, olha, eu queria muito o seu atendimento, porque falaram que você é muito bom com tarô, assim. Eu falei, tá bom, vamos fazer a sua leitura, né? Aí eu peguei meu paninho, né? Abri na mesa, hoje em dia nem ando mais com paninho, né? Mas eu peguei o paninho, abri o paninho na mesa e tal. E aí peguei o tarô, comecei a embaralhar. Aí ela, posso ver o seu tarô? Eu falei, pode, sem problema nenhum. Aí ela pegou o tarô, ela fazia assim, ó. Porque os espíritos venham e tragam as informações, as mensagens que são importantes para mim. Meu Deus. E que tudo que seja dito aqui seja da espiritualidade, não sei o que, não sei o que. Eu já não ia conseguir atender mais. Nesse momento eu falei, ferrou. Por quê? Porque eu atendo usando o tarô e eu não gosto de interferência. É você que está fazendo a leitura. Sou eu que estou interpretando. Sim. E aí eu comecei a escutar um monte de coisa. Ai, meu Deus E aquele monte de coisa. E assim, eu já não sabia mais se era um falando, dois falando, três falando, que eu falei assim, chega. Virou uma reunião de condomínio. Aí eu tenho uma mania de fazer limpeza batendo o pé. Né? Então é como se fosse uma âncorazinha que eu tenho. Então eu falei para ela, com licença, fiquei em pé, dei uma pisada forte e dei uma limpada no ambiente, batendo o pé, usando o reiki e tal. Aí eu consegui fazer o atendimento dela, né? Agora, por que eu tô contando essa história? Para perguntar para você, você sofre muita interferência nos teus atendimentos? Não, assim...
O que eu vejo é que quando o cliente está com um problema espiritual muito sério, às vezes ele não consegue chegar na consulta, né? Então, às vezes ele nem consegue chegar até você. O que eu já vi, assim, às vezes esquece o dia, ou se machuca, ou tem uma diarreia. Aí quando começa a ter muito isso, eu já falo pro cliente, ó, faz um banho assim, faz um banho assado, pra gente conseguir fazer a leitura. Você já passa uma limpeza e tal, e Sim. você... Tá. Sim, mas assim, atendimento eu não sinto muito esse assédio espiritual, não. Agora, claro, na bola, por exemplo, de cristal, se a pessoa vem suja, não dá pra fazer, né? Porque aí abre o canal e se ela tiver lá com o encosto do lado, a gente vai ficar conversando com o encosto ao invés do que conversar com outra coisa, né? Então... Vai conversar com o encosto. Né, vai ficar lá o cara, eu tô aqui pra atrapalhar ela, não sei o que, né? Então... Fica zombando, né? Fica tirando sarro, fala, quem é você? Aí eu nem abro, aí eu mando a pessoa se limpar, tudo. Tem toda uma preparação que eu também já passo pra evitar esses assédios, assim. Isso. A entidade vem, incorpora, não é uma entidade, assim, eu vou usar em muitas aspas, né? Não é uma entidade de luz, né? Sim. E aí começa, quem é você para querer dar conselho? Quem é você para jogar esse tarô aí? Já aconteceu de eu estar tirando o tarô e a pessoa que está sendo atendida incorporar uma entidade e a entidade começar a falar groselha para mim. Para brigar contigo, tipo, contigo. Você acha que você vai conseguir aconselhar ela? Deixa ela é perdida. Comigo eu pegava um balde de água e jogava, quero ver se estava incorporado mesmo. Eu sou meio porra louca, não ia...